A fase do Flamengo é a pior possível. O time que parece destruído fisicamente, emocionalmente, levou os seus reservas para enfrentar o Grêmio titular em Porto Alegre. E trouxe na bagagem mais uma derrota que liquida praticamente as chances do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se antes era um time que era enaltecido por estar vivo nas 3 competições, talvez possa terminar a semana vivo em apenas uma, o que seria um vexame para as pretensões de um time que investiu demais para fazer uma temporada de 2024 dominante. Isso quer dizer que existem adversários, quer dizer que existem também dificuldades atípicas e quer dizer também que houve um péssimo planejamento do Flamengo. Planejamento de carreira que pode ser muito melhor da tua parte, por exemplo. Caso você comece estudando futebol a partir do combo profissional que o Laboratório do Futebol preparou para você. 3 cursos por R$ 290 ou R$ 29 por mês. Você pode parcelar, né? É o pagamento único que você pode parcelar. Aproveite essa promoção exclusiva para os inscritos aqui do canal do Falso 9 e comece os seus estudos e a sua trilha para poder conquistar um espaço dentro do futebol. Você pode ver, é notório, que as pessoas que trabalham no futebol não são tão boas assim e que você, se estudar, pode fazer sim um trabalho muito melhor do que aqueles que o vêm fazendo no seu clube de coração. Pois bem, vamos falar sobre esse jogo abordando ele de forma tática, sem tatiquez. Vou ficar por aqui hoje para explicar um pouco do que aconteceu nessa partida. O Flamengo foi para campo com uma formação bem legal sob o aspecto de planejar um time para jogar por dentro. Então, você utilizar o Ayrton Lucas e o Wesley, eles acabam por si só proporcionando que meias como Matheus Gonçalves e Alcaraz joguem um pouco mais fechados. E que atacantes, meias atacantes, como é o caso do Lohan, joguem mais avançados e não tão recuados na base da jogada. E a gente viu por vários momentos esses 3 se associando e gerando boas situações. O Wesley em ótima fase, acertando também e trabalhando mais como um lateral construtor em vários momentos, aproveitando ótima dupla que fez com o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves que é um capítulo à parte sobre esse jogo e talvez sobre o trabalho do Tite. Matheus Gonçalves que sim, ainda precisa ter uma sequência para provar que pode no profissional repetir o ótimo desempenho da base, que sim, já oscilou em outros jogos e que sim, é frágil fisicamente ainda, demonstrou uma partida brilhante. E isso depõe um pouco sobre a quantidade de oportunidades que ele recebeu. Numa temporada com a minutagem tão pesada e com uma dificuldade tão grande de colocar o time na ponta dos cascos, ver um garoto jogar tanto um futebol que a gente já sabia que ele era capaz e saber que ele não teve tantas oportunidades assim, frustra um pouco a gente. Então, eu acho que o Matheus Gonçalves passa uma mensagem de que ele precisa ser melhor aproveitado naquele contexto. É verdade, sim, que houve muita coisa não planejada acontecendo e que talvez isso tenha feito ele ser aproveitado mais pela esquerda, mas é verdade que desde a pré-temporada a comissão técnica pretendia aproveitá-lo por dentro, sem esse deslocamento de fora para dentro, mais na função do Arrascaeta. Foram assim as oportunidades que ele teve no estadual e sim, a comissão técnica perdeu muito tempo por talvez não conhecer esse jogador e não dar ouvidos para quem conhece. De todo modo, boa notícia disso é que Lohan voltou a jogar bem, que Matheus Gonçalves estava bem, que Alcaraz estava bem, Everton Araújo, né, que no final do jogo faria uma jogada de Yaya Touré, esteve muito bem. Mas quando a fase é ruim, e a gente fala muito sobre esse fator anímico, esse fator não objetivo do futebol, talvez um fator holístico do futebol, que existe sim, tá? E isso é admitido e falado abertamente pelos maiores treinadores da história desse jogo. Então o futebol é um jogo holístico,
Tem momentos que você precisa ser perfeito para vencer. Por quê? Porque a má fase vai te trazer para baixo e o mínimo erro vai ter a punição máxima. Erro esse que Ayrton Lucas e Alan não tinham direito e nem crédito para cometer. A quantidade de vezes que eles tiveram oportunidade de roubar a bola do João Pedro, que foi avançando porque queria mais, num sistema tático totalmente bizarro do Grêmio que conseguiu ser dominado em momentos com um jogador a mais. E tinha aquele lado direito como um corredor praticamente despovoado, de ponta, né? E que entregava para o João Pedro essa responsabilidade. O João Pedro foi levando a bola, o Ayrton Lucas escolhendo a hora que ia dar o bote. Não deu o bote, a bola chegou limpa para o Alan tirar, limpar. O Alan preferiu deixar o corpo ali para tentar cavar uma falta. Depois o Cristaldo, ótimo meia do Grêmio, finaliza e o Matheus Cunha cai em slow motion. Matheus Cunha, que é um outro capítulo sobre essa partida que nós vamos falar no final. Depois disso, o Flamengo continua superando a dimensão emocional, que é o que tem tanto apavorado esse time, especialmente o que aconteceu na última quinta-feira. E aí a gente viu o Flamengo voltando a produzir bem. E de novo, fazendo um gol que começa desde a sua zaga. O Flamengo fez gol assim contra o Bahia, fez gol assim contra o Vasco e fez gol assim contra o Grêmio. Taticamente, esse time passa longe de ser um deserto de ideias que algumas pessoas tentam falar. O que não quer dizer que o trabalho não seja decepcionante. O que não quer dizer que o trabalho não esteja no momento péssimo. O que não quer dizer que o trabalho faça justiça para as enormes críticas que recebe. Sim, ele faz justiça às enormes críticas que recebe. O que não quer dizer que o trabalho não faça jus às enormes críticas que recebe. Sim, ele faz jus por vários erros, especialmente de planejamento e de colocar coisas, 1000 coisas além da plataforma tática, à frente da plataforma tática na hora de montar uma equipe. O Flamengo, depois de construir mais essa jogada e fazer um golaço com o Matheus Gonçalves, que foi o melhor jogador do primeiro tempo, disparadamente, após receber passe do Alcaraz, o Flamengo empata o jogo e continua dominando. E ali teve até uma boa participação do Carlinhos no gol, que ele acabou não conseguindo converter, mas que ele conseguiu arrastar na força o marcador e conseguiu finalizar para uma ótima defesa do Marquezinho. O Flamengo leva para o segundo tempo esse 1-1 com uma esperança de poder vencer, mas sabendo também que na hora que precisasse do banco só ia ter garoto, então a vantagem já tinha que ter sido construída. O Flamengo não consegue construir vantagem, né? Ele tem muita dificuldade, ele precisa ser perfeito para ter efetividade e construir vantagem, e não tem sido perfeito, muito pelo contrário. Defensivamente a sua intensidade mais baixa e algumas atuações individuais inacreditáveis tem feito o time sofrer gols. E foi assim o segundo gol do Grêmio. O segundo gol do Grêmio foi um gol de pelada. O goleiro, Matheus Cunha, pode defender com as mãos. E a bola veio mascada, desviada, queimando o gramado, muito longe de você, de onde você estava. Você tinha obrigação de defender com as mãos. E se quisesse defender com os pés, lá goleiro de pelada, de futebol society, de futsal, ou Fernando Henrique, ex-fluminense, que tivesse a destreza de chutar lateralmente e não de colocar essa bola para frente da defesa. O rosto do Davi Luiz olhando para o Matheus Cunha depois do gol, o Davi Luiz que tem tanto cuidado com os garotos, dá o tom do nível da falha do camisa 25 rubro-negro, que é um capítulo à parte, porque o Flamengo perdeu nesse jogo, além dos 3 pontos e da possibilidade de vencer o brasileiro, ele perdeu também o goleiro das Copas. Matheus Cunha não pode ser mais o goleiro das Copas. Por quê? Porque depois de uma atuação como essa, estará ele com a confiança destruída. E o Flamengo, que já perdeu a chance de ser campeão brasileiro, que na quinta-feira a gente torce para que não, pode perder a chance de ser campeão da Libertadores, só terá a Copa do Brasil para vencer. E não pode cometer o erro que cometeu no ano passado ao mantê-lo numa reta final. Os jogos contra o Corinthians não vão ser tão fáceis quanto imaginou-se, até porque o próprio Flamengo andou perdendo para os caras. Depois disso, gente, aconteceu uma invenção da arbitragem, porque é assim, o time quando está em má fase, ele sofre punições de todas as partes. Quando você está apanhando, time quando tá em má fase é igual ladrão quando apanha. Quando é pego na rua e as pessoas começam a querer agredir. Qualquer um que passa quer deixar o dele.
né? Que dá a sua contribuição, né? Isso é um reflexo de uma sociedade violenta, mas isso também é reflexo do efeito da coletividade em cima de algo que está desacreditado. O que a arbitragem fez com o Flamengo e com o Carlinhos, que está em má fase, que pode ter dado mole, que pode não ter, pode ter sido mirim, juvenil ali contra o Kahneman, que está abraçando o modo zagueiro Rodrigo do Vasco, conforme mais veterano vai ficando, e depois deu uma pancada no Wesley completamente injustificável. O Carlinhos foi expulso por uma expulsão inventada, sem intervenção do VAR. E a coletividade rubro-negra vai preferir alijar o Carlinhos, que não tem culpa de estar ali, do que criticar o que a arbitragem fez com o Flamengo, arruinando qualquer pretensão de recuperação do Flamengo. E esse Grêmio é tão ruim, ele é tão ruim e tão mal treinado, que o Flamengo, mesmo com 10 jogadores, continuava ali tendo possibilidade de construir. E aí o jogo foi até o seu final, quando veio até um alento para o rubro-negro. O alento foi os garotos, né? O Everton Araújo na sua jogada de Yaya Touré e o decisivo Felipe Tereza finalizando para fazer o seu primeiro gol pelos profissionais. O Flamengo teve o Wallace Ian, teve o Felipe Tereza, já tem consolidado o Everton Araújo, já tem consolidado, em consolidação talvez, o Matheus Gonçalves, o Lohan. O alento foi ver os meninos. E esse é o recado que o campo deu. Talvez a comissão técnica, com o seu exagerado conservadorismo ao colocar os garotos, tenha perdido muito tempo. Mas agora não há mais tempo a perder. Afinal de contas, qualquer jogo pode ser o último, não só do Flamengo nas competições pelas quais ele disputa, mas também o último dessa comissão técnica pelo clube. E não é hora de morrer abraçado, é hora de tentar sobreviver como um grupo. Afinal de contas, não é isso o que a comissão técnica sempre gosta de valorizar? O grupo? Esses garotos também formam o grupo, eles também integram o grupo. E no momento de dificuldade de você encontrar pontas, é legal ter o Matheus Gonçalves. No momento em que o Arrascaeta tá frágil fisicamente, é legal ter o Lohan como esse segundo atacante. Se o Carlinhos não tá servindo para jogar no Flamengo e o Gabigol é aquele capítulo à parte, por que não utilizar o Felipe Tereza? Por que não utilizar o próprio Lohan mais avançado? Se o Alan parece ter desaprendido a jogar futebol e ter seus talentos roubados pelos Looney Tunes, né, como aconteceu no filme Space Jam, que bom que existe o Everton Araújo ali. Então, valorizando o que tem de bom nessa partida, o que teve de bom nessa eliminação do Campeonato Brasileiro que o Flamengo sofreu diante do Grêmio, o Flamengo pode enxergar algum futuro. O elenco formado é muito forte, mas o planejamento péssimo fez com que mesmo isso tivesse chegado no tempo errado. E como eu falei na semana anterior, você corrigir um erro não é a mesma coisa do que nunca ter errado. A cronologia dos fatos, ela sempre importa. E a sequência pune. Pune mau planejamento, pune mau trabalho e pune injustiças. Que elas acabem no Flamengo e que garotos possam ter mais chance, assim como que a má fase passe a partir da disputa mais intensa de cada centímetro de campo, de cada jogada. E jogadores como Ayrton Lucas e Alan parecem estar mentalmente destruídos e incapazes de manter esse foco 100% do tempo. Então, realmente, talvez não seja momento para utilizá-los. No caso do Ayrton, não tem muito jeito. Ele vai acabar entrando no jogo contra o Peñarol no segundo tempo por conta ainda do momento frágil fisicamente do Alexandro. Mas com relação ao Alan, o campo mostrou que o Flamengo tem a alternativa do Everton Araújo, ele já está à frente dele no elenco, além do Pulgar, além do Léo Ortiz, que deve ser o titular contra o Peñarol. Então resta a nós aguardar o próximo capítulo dessa crise rubro-negra, que só vai passar com uma vitória diante do Peñarol. Impossível? Bom, como rubro-negro eu desconheço essa palavra.